Oi, turminha, vamos para mais uma aula, Modo de Vida das Sociedades e as Transformações Espaciais, parte 2. A gente vai estudar um pouquinho sobre urbanização e o desenvolvimento das empresas, né? A Revolução Industrial. Bom, a gente vai identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais das matrizes conceituais. A unidade temática é o tempo e espaço e, como eu disse, as sociedades tradicionais desde o período da Revolução Industrial e as urbano-industriais. Começando pela Revolução Industrial, essa imagem aí mostra, né, a Revolução Industrial que começou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e depois ela se espalhou pelo mundo. A primeira descoberta e utilização da Revolução Industrial foi a queima do carvão. Então, eles descobriram o primeiro combustível fóssil, né, que é o carvão, a queima do carvão, agindo na movimentação, né, aquecendo a engrenagem das máquinas. E isso fez com que diversas fábricas, né, aquelas antigas chaminés, né, movimentassem os seus equipamentos industriais daquela época. Um transporte também conhecido desse período foi, né, a Maria Fumaça, que é aquele trem que é movido a vapor. Então, ele tem uma caldeira de carvão, da queima do carvão, que faz com que a engrenagem do trem se movimente e saia aquela fumaça. Então, a descoberta do carvão como uma primeira fonte, né, de calor e motora fez com que a Revolução Industrial se expandisse para o mundo inteiro. Aí a gente tem aí uma cidade britânica, né, da Inglaterra, é Coalbrookdale. Essa cidade é considerada o berço da Revolução Industrial. Então a gente observa aí na imagem algumas chaminés, conforme a professora explicou, né, da queima desse carvão, fazendo o movimento dessas máquinas. Na próxima imagem tem uma indústria na Alemanha, em 1881, que olha a quantidade de chaminés que a gente observa nessa imagem também. Aqui a gente tem algo mais moderno, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela faz parte de uma indústria de base. A indústria de base, ela retira, né, da natureza os seus recursos minerais, e a partir daí ela vai fazer a transformação daqueles minerais em materiais para as outras empresas utilizarem nas suas fábricas. Então, as empresas que fabricam autopeças, que fabricam eletroeletrônicos e tantos outros produtos, eles precisam da indústria de base, dessas siderúrgicas, vão fazer o primeiro tratamento da matéria-prima. Ele vai pegar a matéria-prima e produzir para que seja feita o produto nas outras empresas. Então, o Brasil ele tem destaque nessas siderúrgicas, assim como as mineradoras, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que existe aqui no Brasil também, a maior mineradora do mundo. Ela extrai bastante recurso mineral, levando para essas empresas, para essas companhias siderúrgicas, para a realização de diversas peças. Com tudo isso, a gente observa também um crescente fenômeno da urbanização, né? Nós temos aí um mapa de 1995 que mostra o crescimento e a população de algumas capitais espalhadas pelo planeta. Então, aqui a gente tem, né, essa bolinha vermelha que indica algumas capitais, as principais capitais. Não é a capital do país, tá? Porque aqui no Brasil está colocando Rio de Janeiro e São Paulo.
que são capitais de 2 estados grandes e importantes, que são 2 cidades populosas e com uma urbanização acelerada. Nós temos Nova York, Los Angeles, Cidade do México, Tóquio e tantas outras aqui espalhadas. Aqui tem um mapa das grandes concentrações urbanas no Brasil. Então, a gente observa essas capitais, né, e os seus respectivos estados, que tem essa concentração urbana. E a gente observa que a faixa onde se encontra a faixa litorânea do Brasil é onde tem a maior concentração de capitais, né, mais urbanizadas. No caso aqui, se encontrava, né, que hoje tem muito pouco o bioma da Mata Atlântica, e o bioma da Mata Atlântica ele foi praticamente todo devastado pela concentração dessas cidades e o aumento da urbanização. Aqui a gente tem uma imagem de uma favela no México, que também está num local de declive, né? Está num morro, assim como no Brasil, diversas favelas também se encontram em lugares mais altos, mais elevados. Nós temos uma imagem de satélite da região metropolitana de Tóquio. Imagem de satélite, normalmente, ela identifica as luzes e tudo que foi construído naquele lugar. A gente consegue ver essas manchas de construções e domínios, né, populacionais. Lembrando que Tóquio é uma das cidades, né, globais mais populosas do planeta. Ela tem uma economia extremamente elevada, uma concentração de pessoas e negócios, né, bolsa de valores, universidades, altas tecnologias, por isso é uma cidade global que a gente vai estudar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Aqui a gente tem uma imagem curiosa, que é uma imagem de satélite, que mostram as luzes da cidade a partir de uma montagem das imagens da Terra à noite. E aí fica aquele desafio para vocês, né? Quando a gente olha para essa imagem, a gente está vendo o planeta Terra todinho, mapa aberto todinho no período da noite, para a gente enxergar a luminosidade. Os pontos luminosos significam aonde tem mais concentração de pessoas. E aonde está mais escuro, mais apagado, é que tem uma quantidade menor de urbanização e concentração de pessoas. Isso entra dentro da característica da urbanização. Quando a gente olha aqui, por exemplo, onde está a bolinha vermelha, o Japão, ele está todo iluminado, porque não somente Tóquio, mas o Japão como um todo é extremamente populoso, tanto é que ele é super povoado e super populoso. Então, o seu território todo é habitado. E aí a gente vai ter a Índia também, que tem uma quantidade luminosa bastante grande, a China, os países europeus, os Estados Unidos têm uma grande concentração populacional, e aqui, aquela região que banha o litoral do Brasil também aqui, que está bastante iluminado. Aqui a gente tem mais o sul da África, né? E as encostas aqui da Austrália, porque o grande interior da Austrália é um deserto, assim como o centro aqui, essa parte aqui da África, o deserto do Saara, então a gente não vê muita luminosidade. Mas uma questão curiosa e cartográfica desta imagem é porque um satélite não iria captar esta visão ao mesmo tempo, né, à noite ao mesmo tempo no planeta todo. Por quê? Porque a Terra é uma esfera
e ela tem a sua rotação de 24 horas, que ela gira em torno dela mesma. Então, durante um período é dia, no outro período é noite. Então, isso daqui é claramente uma montagem, porque nenhum satélite registraria a Terra dessa forma aberta, porque a gente viria apenas uma parte da Terra, e a gente ia ver a Terra, né, tanto no dia como na noite. Eu acho que deu para vocês entenderem isso, né? Bom, tem um site do canal Futura que é bastante interessante, vocês podem pesquisar por esse link que está aqui do YouTube, a sala de notícias do canal Futura, que mostra o crescimento das cidades e a periferização, tá? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido algo a mais nessa aula. Um abraço e até a próxima aula.